Uma terra. Uma espada. Um rei. Great Pendragon Podcast, o seu canal de RPG arturiano e assuntos medievais. Saudações, damas e cavaleiros! Bem-vindos ao Great Pendragon Podcast. Eu sou o Sr. Rafael de Cister e hoje, contando os traits para ver se dá a soma de 80 mais, está... Ser Eduardo de Saron, e um cavaleiro deve saber 3 coisas, Sr. Rafael: desviar da lança inimiga, atacar na hora certa para poder lutar no dia seguinte e saber recuar quando um par de pernas pode significar destruir um país inteiro. Ou um continente inteiro se a gente estiver falando de Dragonlance e do Lord Soth. O que é um ótimo exemplo de um péssimo cavaleiro cavalheiresco, porque este é o nosso assunto de hoje. Aproveitando que estamos no período do Boy King, vamos falar dessa maior revolução dentro da moral da época medieval, que é o código cavalheiresco, o código de conduta dos cavaleiros. Então, prepare sua lança, derrube seu inimigo, mas poupe-o, porque se ele está vivo, ele merece ser tratado com dignidade. Livro 1, capítulo 10. Do Código Cavaleiresco, a Armadura de Honra. Em capítulos anteriores, nós chegamos a falar sobre as motivações mágicas dos cavaleiros, né? Motivação religiosa. Mas hoje nós vamos dar um foco especial a um código de conduta que veio através do rei Arthur. Na verdade, ele surgiu na literatura, foi o quê? No século XI? Isso, entre o século XI e XIII, né? Que foi quando começaram a ser escritos os romances de cavalaria, os romances de canção, de amigo também, né? E que exaltavam esses ideais de comportamento do cavaleiro. E, se eu não me engano, o primeiro escritor a exaltar esses feitos heróicos dos cavaleiros foi o Chrétien de Troyes, escrevendo especificamente para o Lancelot, né, que era o cavaleiro francês, escrito por uma corte francesa, né, na corte da Leonor da Aquitânia. Espero que nossos ouvintes, historiadores de história medieval, não estejam se descabelando com nossas afirmações, mas se eu não me engano, mais ou menos nessa época começou a surgir esse ideal do comportamento cavaleiresco. Então ele surge através dessas histórias e são incorporadas na mitologia arturiana, né, do Lorde da Guerra Arthur, como um código desses cavaleiros honrados, esses cavaleiros que tinham um ideal maior de comportamento, né, que eram praticamente super-heróis no seu comportamento, nas suas ações, mas principalmente na sua moral. Então, para o Chrétien, o ideal de cavalaria incorporou essa verdadeira coragem e paixão pela justiça, né, Sr. Rafael? E a conduta correta desse tratamento adequado nas relações pessoais. Ou seja, naquela época os caras já estavam preocupados com isso, né, de ter um mundo mais civilizado, diferente do que eles viviam. É isso que é interessante, porque foi uma forma de educar aqueles bárbaros que só queriam saber de conquistar os seus vizinhos, tá? De que o ideal masculino, o ideal do bom homem, do bom cavaleiro, é um cara que fosse corajoso, que ele tivesse paixão pela justiça, mas que ele ainda fosse elegante e culto. Então, o ideal cavaleiresco, ele reúne tudo isso. Sim, mesmo porque antes, um grande rei, um grande cavaleiro era conhecido mais pela capacidade de conquista e força que ele tinha. Might makes right, né? Exatamente. E depois, quando o rei Arthur trouxe essa capacidade de fazer uma justiça imparcial e que atingisse a todos, querendo formar um só país e não um lugar com um monte de reino fraco e fragmentado, né? Então, a terra Britânia, um rei Arthur e uma espada Excalibur, né, que sinalizava além da força
uma forma de proteção dos súditos, dos lords e do clero, né, que seguia Arthur. Então acho que cada uma dessas coisas representava um aspecto do que ia ser essa nova era com o rei. Não, e é legal porque ficou super bem incorporado pro Arthur, porque ele é um lord que veio trazer a mudança. Então, numa terra de conflitos, numa terra dividida, os ideais cavaleirescos, eles vêm aí pra quê? Pra dizer que você não precisa matar o seu inimigo, você pode converter o seu inimigo. Se ele for derrotado com justiça, se for derrotado com honra, ele pode vir a ser um aliado. Então por isso que eles prezam muito esse tipo de comportamento, né? O comportamento generoso, o comportamento benevolente, de que você vai tratar com honra mesmo os oponentes na derrota, e para ser tratado de forma igual. Sim, mas mesmo com honra, eu acho que todas essas conquistas do Arthur não adiantavam de nada se ele não tivesse como proteger, né, os seus séquitos, o seu país e os seus territórios. E como fazer, então, para proteger toda essa nova ordem que surgiu, essa revolução cultural que nós já falamos. Então ele formou um sistema, tornando os guerreiros antes sem disciplina nenhuma, com ideais tão fortes e uma forma de selecionar esses guerreiros, transformando quase em soldados imbatíveis e profissionais numa versão medieval disso tudo, né? Exatamente. E a gente aprende com o sistema de regras de Pendragon que quando você pega homens e dá uma motivação para eles, você inflama eles com a paixão, é que você vê realmente capazes de feitos heróicos. Claro, por isso ele trouxe a virtude e a fé assim para o primeiro plano das vidas desses homens, né? O que os ajudava a ter essa inspiração em campo de batalha e seguirem o novo rei, que apesar de um garoto nessa época, já mostrava ter uma liderança muito forte junto a eles. Mas então o que marca esse código de conduta cavaleiresco? O que faz eles diferentes dos demais? Bom, eu acredito que esse código de conduta era um conjunto de ideias, né? Uma forma de ideologia em que os nobres tentavam seguir à risca. Até na mesa de jogo do Pendragon, você pode ver que os jogadores estão sempre correndo atrás desse modo de vida ideal, né? Que é bem difícil de se atingir. É isso que é importante frisar, né? Isso é um ideal de comportamento. O personagem pode até atingir, o personagem pode até chegar, mas ele tem que estar sempre ciente que é um ideal que ele deve ser mantido, ser perseguido. E às vezes pode ser que ele não consiga arcar com esse ideal, não consiga atingir esse ideal e acaba caindo da graça dele, né? Em Pendragon, o que acontece? Nós temos um conjunto de traits que vão quantificar se o personagem tem esse comportamento cavaleiresco. Quando ele tem a soma de 80 ou mais nesses pontos, é que ele é dada a glória, né, do cavaleiro cavaleiresco. Tem esse bônus sobrenatural, né, que é a armadura de honra que o protege. Em 3 pontos, assim, é uma armadura mística que nunca é reduzida. Mesmo quando o personagem sofre metade da armadura, na antiga fita dupla, né, que era uma manobra, geralmente o Picto conseguia dividir a armadura do oponente. Mesmo em situações sem armadura, em queda, dano de fogo, a armadura de honra vai sempre contar para proteger o personagem. Isso, se o jogador tiver, vamos dizer, 10 pontos de armadura, soma mais 3, então fica 13. E essa é uma armadura especial, então ela sempre conta. E além disso, se o personagem conseguir se manter com esses ideais durante um ano inteiro, ao final do ano ele ganha 100 pontos de glória. Inclusive você estava falando aí mais cedo, né, que o Arthur não ia conseguir só com palavras, né? Que ele tinha que montar um grupo de elite. E, cara, a proteção deles estava uma proteção mística, a proteção da moral. Deus vai prover eles de ajuda por ter esse comportamento, dando mais 3 pontos de armadura. E, cara, esses pontos salvam vidas. E agora, como você disse, não é fácil manter essas traits de chivalry em dia, né, para que se possa aproveitar o bônus. Lembrando também que se perder essa soma, você também perde esse bônus, mas depois, conquistando mais pontos, você pode voltar a ser beneficiado, né? Eu acho que para um cavaleiro pagão é um pouco mais difícil ainda de se atingir esses ideais, já que muitas traits que não fazem parte da cultura dele, tem que ter uma média alta, né? Olha, eu acho que pro pagão é um pouco mais difícil do que o cristão, porque ele não tem tantos traits em comum. Mas não chega a ser muito impeditivo, porque eu acho que ele tem um trait que é contra. É o Proud, se não me engano. Mas tirando isso, até vai de boa. Agora o complicado mesmo é se você for um saxão. Aí você tá lascado. Mesmo porque o pagão pode compensar nas outras características, né? Se você pensar que com uma média de 14 aí em cada trait, você pode conseguir 80 na soma, já que são 6, né? Você pode compensar nas outras
que não fazem parte delas. E lembrando que, assim, pelo menos 2 delas são traits religiosos dos pagãos, né? E o outro, o Valorous, é comum pra todo mundo. Ninguém vai jogar com um cavaleiro que não seja. Mas, inclusive, acabou que nem falamos quais são. Os 6 traits que marcam o código cavaleiresco em Pendragon é o Generous, o Energetic, o Modest, o Just, o Merciful e o Valorous. Então, a soma desses 6 traits, dando 80 ou mais pontos, já classifica o cavaleiro como um cavaleiro honrado, cavaleiresco, digno de receber a glória e a armadura. Mas é a necessidade de uma coisa a mais. Ele deve fazer um juramento. Sim, os mestres devem fazer o jogador realizar esse juramento. Não é isso, ele deve ter comprometimento com a causa, fazendo um juramento, obrigando a ele a ter que cumprir. Porque a partir do momento que você faz um juramento de honra, qualquer quebra dele, você está sendo desonrado, um homem sem palavra. E como é esse juramento, Sr. Rafael? Antes de receber essa honra, de ser conhecido como um cavaleiro cavaleiresco, todo cavaleiro deve fazer esse juramento, que é: proteger a viúva, o órfão e o pobre. Não matar um adversário derrotado e indefeso. Não tomar parte em traição ou falso testemunho. Ou se retirar, se não puder ser evitado. Nunca dar maus conselhos a uma senhora. E ajudar, se possível, um semelhante em perigo. É interessante porque esse código, ele dá algumas diretrizes, mas sempre bota assim, mas a vida não é feita de flores, né? Então, às vezes, pode ser que você não consiga, mas tenta lá. E no livro ainda fala de alguns cavaleiros que podem tentar ser um cavaleiro religioso e um cavaleiro com esse chivalry. Sim, inclusive o religioso cristão é mais fácil para ele conseguir esses valores, porque, por exemplo, quando você estava mesmo falando do pagão, o problema com ele é que um tributo religioso dele vai ser contrário, que é o Proud, então ele vai ter que ser muito bom nos outros para poder compensar. Não tem graça um cara jogar com cavaleiro pagão e ser humilde, né, cara? Mas foi muito engraçado, cara, porque teve um jogo do meu irmão. Teve um cara que ele fez um personagem saxão e que ele tentava ser paladino saxão e cavaleiresco. Só que todo ano ele ficava caindo em um ou o outro. Pois é, e esses conflitos podem aparecer entre essas traits, né? Então, por exemplo, você tem que manter o sangue frio quando o inimigo perde a arma e vira um alvo fácil para você, ele clama por misericórdia, né? Como você vai levar isso se é o seu inimigo, um cara que tá perseguindo sua família? Como você vai conseguir domar esses sentimentos aí? E é legal porque o mestre, ele pode explorar bastante isso, colocando assim situações complicadas pro personagem, né? Em que ele vai se sentir tentado a não agir cavaleirescamente, mas ele vai ter que tomar uma decisão, né? Se ele vai agir de acordo com o trait ou se ele vai agir de acordo com o ódio que ele tem de um inimigo que já matou membros da família dele, já matou amigos. De repente ele se vê numa situação em que ele talvez tenha que poupar o cara. Pois é, isso nos leva a uma situação interessante na minha mesa de jogo, porque em breve nós entraremos na era do Boy King e os jogadores estão acostumados a sempre resolver as coisas na força bruta, né, Sr. Rafael? Então agora eu quero ver como eles vão tentar ser diplomáticos e ao mesmo tempo conseguir as conquistas que Arthur solicitar para eles. Eu lembro que nos meus jogos, né, a gente já começou mais ou menos nessa época, hein? O meu personagem era um jovem cavaleiro, então ele aderiu aos ideais cavaleirescos, assim, os ideais arturianos muito facilmente. Só que vários NPCs, assim, vários personagens, eles tiveram uma resistência muito grande, né? Porque é uma atitude muito diferente. Então, é interessante mostrar esse choque de culturas, assim, acostumados a agir de uma certa forma e de repente vê um monte de gente agindo de outra, né? Sendo mais misericordioso com seus inimigos, poupando em vez de simplesmente cortar o mal pela garganta. O ouvinte, o André Luiz, né, que tinha levantado a questão de que se os jogadores de Pendragon não seriam só coadjuvantes na lenda de Arthur. Aqui eu acho legal o mestre também ir preparando nas eras anteriores uma forma de que de repente Arthur se inspirou em alguns ideais da cavalaria nos próprios personagens, nas atitudes que eles tiveram, se de alguma maneira ele tivesse contato ou ouvido falar desses personagens, né, dos jogadores. Interessante, é uma abordagem diferente, assim, muito boa.
Casa Cantuária. Hoje, aproveitando o nosso tema, eu trago aqui uma série, cara, que foi muito importante, assim, na minha cultura arturiana e provavelmente também foi uma influência muito forte pra galera, assim, da minha geração, idade próxima, né, que cresceu vendo esses desenhos, ou pelo menos passou o início da adolescência, né, que é a Lenda do Príncipe Valente, cara, que é um desenho fenomenal que passava aí na Globo e que conta numa adaptação, assim, cartunista, né, uma adaptação pra uma série animada, das histórias do Príncipe Valente, criado por Hal Foster. A Lenda do Príncipe Valente é de 1991 e é uma produção franco-americana. Essa série começa então com a queda de Tulé, um reino de ficção, do qual o Príncipe Valente é herdeiro. Então Valente e os pais sobreviveram a essa queda desse reino. É legal porque o primeiro episódio já é com a queda de Tulé, né? A conquista por um rei vizinho, um bárbaro, maldito, invasor. Sim, os pais deles sobrevivem também, né? E o legal é que é o seguinte, o pai é derrotado, assim, pelo menos eu não sei como é que foi nos quadrinhos, porque eu nunca tive a chance de ler direito os álbuns. Inclusive meu pai tinha uma coleção muito grande deles, cara. Mas assim, como a gente morava num apartamento pequeno, né, vivia tudo embagulhado, e ele deixou esses álbuns na casa de uma prima da minha mãe, assim, que tinham vários quartos, assim... Ficava pra guardar bagulho, né? Cara, teve uma infiltração, perdeu tudo. Nossa, cara, que pena. Aí quando eu descobri que meu pai era fãzão, assim, de Príncipe Valente, ele, pô, não, tem a coleção completa do Zé. Caraca, tem que ver isso, não sei o quê. Aí quando a gente foi ver, tava tudo destruído, cara. Eu cheguei a ler os originais, algumas, mas era muito antigo, bem preto e branco, era até difícil de ler, assim. Ele é preto e branco. Inclusive chegou a sair uma minissérie aqui no Brasil, colorida, só que assim, saiu só o primeiro volume da minissérie, cara, como eu fiquei revoltado. Mas enfim, aí a série começa, né, com a tomada de Tulé, e é legal porque assim, o pai do Valente é derrotado, porque assim, até no lance aqui do nosso tema, né, ele é honrado demais, sabe? Tem uma hora que o filho do Lorde Atacante tá sendo atacado por um dos soldados lá do rei, né, do pai do Príncipe Valente. Ele fala, não faça isso, eu sou uma criança. Aí chega outro cara, pá! Dá uma porrada pelas costas, assim. O cara tá tentando proteger o filho dele. Aliás, quem que leva o filho de menor assim numa batalha dessa, né? Mas tudo bem. Pois é, cara, eu assisti o começo de um dos episódios e tava o Valente sendo treinado por 2 cavaleiros e os caras sentando a porrada no Valente, cara. Normal, cara. Mas se você pensar bem, é uma mentalidade bem de jogador de Pendragon, né? Não, vou treinar meu filho desde os 6 anos pra ter mais de espada. E eu achei muito legal porque não é uma coisa infantil, né? É uma série bem cavalheiresca mesmo, vale a pena, tem muita referência ali, né? Não, e o legal é que é o seguinte, as espadas parecem ser de teflon, né? Porque elas cortam o corpo das pessoas, mas nunca tá sujo de sangue, né? Mas, ainda assim, cara, é uma série que ela não é explícita, mas ela mostra que tem violência, sabe? Mostra que tem morte, assassinato e tal. Então tem temas, assim, muito maduros, mas que foi produzido uma audiência juvenil, né? É uma série de DVD, senhor Rafael? Existe ela em DVD. Aqui no Brasil, acho que saiu 1 ou 2 volumes, assim, que é com alguns episódios, mas não saiu a série completa. Eu consegui comprar uns anos atrás numa promoção de Black Friday que tava tendo na Amazon, e eu consegui comprar a série completa em DVD. Inclusive ainda tem esse mesmo volume, né? Talvez seja um pouco mais difícil de encontrar, mas eu tava dando uma buscada hoje, acho que tem aí a 20, 30 dólares. Eu comprei a, sei lá, 4 dólares. Nossa, eu, se eu não me engano, vi ontem uma versão, que é a versão espanhola, mas que tem legenda em português, sabe? Ah, legal, hein, cara. Vou tentar correr atrás dessa daí. Porque a minha é só áudio em inglês, não tem nem legenda nem nada. Mas aí terminei de falar a sinopse, te interrompi. Pois é, e então o jovem príncipe tenta aproveitar a sua nova vida longe desse reino que ele perdeu e começa a ter sonhos a respeito do reino chamado Camelot, sobre o rei Arthur, Merlin
e os próprios cavaleiros da Távola Redonda. Pois é. E uma coisa que eu acho que, assim, é uma ilha, um país fictício, né? Mas eu fico pensando de onde é que seria, mais ou menos. Sei lá, se é uma coisa meio Dinamarca, porque eles pegam um barco e acabam, assim, na Bretanha. Mas aí são meio saxões, porque eles acabam tendo que morar num pântano, assim, é mó perda de honra mesmo, sabe? Tipo, a nobreza desterrada. Aí ele vai seguindo esse sonho, né? E ele resolve deixar a família pra tentar encontrar o que é esse sonho, não sei o quê. E no meio da jornada encontra outros 2 companheiros, né? E se unem a ele pra achar Camelot e depois viver esses ideais aí arturianos. Eu vi um filme bem antigo que se chama O Príncipe Valente. Acho que é de 48, 52, por aí. Mas, cara, é muito escroto o filme. Pois é, a animação, ela é muito legal, só que, assim, é uma animação da década de 90, né, ocidental, então você vê aquelas falhas comuns, assim, da época, mas as histórias também, por serem juvenis, assim, elas talvez não tenham a maturidade que eu só posso esperar, mas ainda assim ela trabalha temas muito bem, sabe, tem uma apresentação muito boa, então pro público mais jovem, assim, é uma série muito legal de se introduzir temas arturianos. Ele fala de honra, né, compromisso, meio He-Man, né, mas sem ser tão chavão, assim. Passava na TV aberta? Eu corria pra casa pra poder ver. Deve ter sido tipo na TV Colosso. É tipo isso, cara. Oh, que legal, cara. É, realmente eram outros tempos mesmo. E eu não exagero quando eu digo que essa série teve muita influência, assim, pra mim, no meu gosto arturiano. Beleza, tem coisa assim de desenhozinho animado, mas ela mostra bastante, assim, essa questão da honra, do compromisso dos cavaleiros. E é legal porque o Príncipe Valente, só que os 2 outros companheiros dele, que é a Rowena e o Arne, eles são plebeus. Um é filho de um mateiro, o outro é filho de um ferreiro, sabe? E assim, ele acaba sendo armado cavaleiro depois de um ponto na série, que era o sonho dele e tal, mas eles continuam soldadões, né? Então mostra essa diferença da dinâmica dele como cavaleiro e dos amigos, assim, não sendo nobre. Que apesar de ter só 2 temporadas, são 60 e caralhada episódios. Só alguns episódios, assim, são bem fraquinhos, mas, cara, muitos deles são, assim, fenomenais, dá boas ideias, assim, de gancho, poder trabalhar em aventuras. E sem falar que, pô, eu não posso ouvir a música tema do Príncipe Valente sem correr uma lagriminha, assim... de lembrança, cara. Essa que tá rolando no background aí. E digo mais, como eu tava comentando aí dos 2 amigos, é um bom exemplo, assim, de quando você quer misturar classes diferentes sociais, assim, dentro do mesmo grupo, sabe? E acho que no teu jogo mesmo você tem uma Picta, né, que é arqueira, não sei o quê. Isso, ela não é bem Picta, ela era arqueira e comanda arqueiros, né, em batalha e tem bastante glória. É bem legal. Então, a Rowena acaba exercendo um pouquinho um papel bem semelhante. Talvez ela até se identificasse com a personagem. Ah, vou mandar pra ela, com certeza. E o melhor dessa série, cara, é o seguinte. Ela estreou na TV americana num dia importantíssimo. Ah, é? Qual? 3 de setembro. Qual que é dia 3 de setembro? É o dia que eu completo sempre mais um verão. Olha só, que bonito. O pequenino Sr. Rafael, então, assistia as suas séries da Lenda do Príncipe Valente, fazendo aniversário. Que beleza. Mas então é isso aí, galera. Se vocês conseguirem correr atrás, não deixe passar. É uma série, assim, muito interessante. Tem um clima arturiano legal. E, pô, certamente pode enriquecer seus jogos. Então, a Lenda de Príncipe Valente. Da corte. Então nós também seguimos o nosso sonho e chegamos aqui a Camelot, na corte do Rei Arthur, e mais uma vez aí celebrando aí mais um episódio e comentando e dando a glória do pessoal que participou aí nos comentários. Sim, já fizemos até nosso juramento perante ao rei, Sr. Rafael. Exatamente, agora estamos todos com nossa armadura de honra e mais nossos 100 pontinhos de glória anual. Isso, as viúvas, os pobres e os órfãos estarão protegidos. Se for possível.
Quando der. Não tem pressa. Mas então, Sr. Edward, quem ganha mais 20 pontos de glória nesse episódio? O bar do Mário Márcio. O Tarcísio Lacatos, que inclusive nesse domingo tá aqui no Rio se degladiando num jogo aí de futebol americano. Ele e o Doug Alves, também da Terceira Terra. Olha os caras, casca grossa, saxão. Eu vou ver se consigo dar uma moral pra lá pra eles, mas é meio longinho aqui. O Alexandre Santiago. O Padawan Bessa. O Nick. O André Luiz. O primo do André Luiz. Que ele não comentou, mas ele é sempre muito citado, né? Boa, bota citado isso. Fala o nome dele, André Luiz. O Breno. E o Emílio Miguel Pilato. Muito obrigado, galera. Mais 20 pontos de glória aí pra todos vocês. Inclusive, o André, ele contou várias histórias aí do jogo recente aí dele de Pendragon, né? Sim, parece que agora o Pendragon dele engatou a sexta marcha, né, Sr. Rafael? Ele teve realmente a noção do que é um jogo de Pendragon, né? Quem não viu o depoimento, cara, confere lá. Muito bom, assim, os acontecimentos que, cara, é o tipo de coisa que só acontece em Pendragon. Só pra vocês terem uma ideia, ele falou que testemunhou o maior massacre de NPCs e PCs da vida RPGística dele. Em um jogo do que em todos os anos de campanha de qualquer outro jogo. Isso aí, cara. Bem-vindo ao Pendragon. Excelente. O Tarcísio também deu uma dica de como poderia fazer com que a tecnologia se desenvolvesse no jogo de uma forma mais realística. Então ele sugeriu que nessa época já poderia haver taxações para cruzar as terras, as pontes, podiam se instalar feiras, a criação de um moinho, e tudo isso renderia mais libras e a possibilidade de conseguir desenvolver mais tecnologia, mais armas e castelos de pedra mais reforçados, por exemplo. Não, isso realmente é interessante, porque você só consegue ter um desenvolvimento mais extenso quando você tem capital gerando, né? Então, se as terras não são ricas, não tem como ter um desenvolvimento maior, né? Isso, e agora com mais paz, na era do Boy King, você consegue também ter tempo para que essas coisas se desenvolvam. Exatamente. É engraçado, sabe que, lembrando agora, eu acho que até no Príncipe Valente tem muito pouco, mas tem assim um pouco disso da evolução da tecnologia, que no começo assim todo mundo usa só normal chain. Os caras que são melhorzinhos usam uma reforce, e se o cara é muito rico, tipo um rei, o cara tem uma partial plate, sabe? Ah, legal, cara. E lá pro final da série, os cavaleiros estavam redondos, assim, os principais inimigos, tá tudo de full plate. Nossa, muito bom isso. Bom, o Alexandre Santiago mandou a sua ficha agora completa em português do Pendragon. Cara, eu achei a ficha muito foda. Meus jogadores gostaram tanto que acho que a gente vai adotar essa ficha na era do Boy King, que a gente vai iniciar em breve. Apesar de que eu acho que gosto de traduzir ficha para alguns outros sistemas. Inclusive eu tinha feito no jogo de Street Fighter, mas acabei voltando atrás porque a gente fala tantos termos em inglês que às vezes se acostuma com ele, fica difícil achar o em português. Mas ainda assim o trabalho dele ficou muito bom, cara. Bom, e teve um jogador teu também comentando, né, e dando uma sugestão aí relativa a Excalibur. Isso, o Emílio, ele joga comigo desde a primeira aventura de Pendragon. Ele joga desde a primeira aventura? Já morreu quantas vezes? Ele morreu uma vez, cara. Tá bom, tá na média. É um verdadeiro jogador de Pendragon, então. Sim, já morreu, é um verdadeiro, é verdade. Não é poser, né, cara? Não é poser. Joga Pendragon e nunca morreu? Poser. E ele mandou um texto assim com diversas lendas ligadas a espadas sagradas, feitos heróicos, né? E como a lenda arturiana talvez tenha sido formada e influenciada, que vai de contos desde o Gilgamesh até os escritos templários. É muito legal esses textos aí. Pois é. Eu não sei se ela foi formada a partir disso tudo, né? Mas é aquele lance do herói único, né? O herói de mil faces, né? É universal da humanidade e acaba se repetindo ao longo da história. Mas enfim, eu tava dando uma olhada no artigo, é bem interessante, curioso assim ver as referências. É verdade. Outro que escreveu foi o Padawan Bessa, né? O companheiro lá do Holocast. Isso, eu só tenho uma coisa pra falar pra ele. Coloca esse Dirt, Rolo, Quadrante, Effect, Cavaleiro pra mestrar, ou pode começar a estudar o livro de regras e da campanha, meu amigo. Exatamente, a ideia é essa. E ó, ele tava falando que a referência dele era a Espada Lei. Ó, tem outra referência aí, vai buscar aí o Príncipe Valente. É verdade, cara, ele falou da Espada era Lei. Agora eu lembro que foi a primeira coisa que eu li sobre o Rei Arthur quando eu tinha uns 5 anos, cara. Nossa, eu lembro que eu tinha uma série da Disney, que eram uns livrinhos que vinham com umas fitinhas cassete, né? Aí tinha da Espada da Lei. Eu lembro muito da transformação.
Muito legal aí, ó. Eu tinha 5 anos, né, cara? Então fazem 31 anos, olha que coisa. Sinistro. Eu já tô perdendo atributo, tá foda, cara. Ou ganhando, né? Que às vezes é pior. É verdade. Bom, então eu acho que com isso encerramos mais um episódio do Great Pendragon Podcast. Lembre que a gente conta com a nossa Manor lá nas terras do Lord Zuckerberg. E acesse nossa página no Facebook, no www.facebook.com/GreatPendragon. Ou envie uma andorinha azul no @GreatPendragon ou mensagens para o pendragon@terceiraterra.com. E você pode ajudar a manter a Terceira Terra no ar ao fazer sua próxima compra nas lojas da Amazon, Book Depository ou Noble Knight. Considere acessá-los através de nossos banners. Ganhamos uma porcentagem sobre a venda. Também temos botões de doação na coluna esquerda do nosso site, cujos valores vão diretamente para o nosso servidor. E você pode nos ajudar de graça também, divulgando nossos podcasts para amigos, parentes, viúvas, órfãos e demais damas e cavaleiras. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.